notei a presença de vocês aí. Howdy, internet! E aí, como é que vocês estão? Tão de boa? Tão beleza? Tão saudável? Ok, que bom! Aí nesse momento vai ter alguém falando, não tô bem, meu dia foi uma merda, e eu falo, que bom! Tomara que você esteja bem, se não melhoras. E estamos aqui para mais um vídeo de unboxing. Já que muita gente pediu no último vídeo, mentira, o vídeo não teve nem 10 mil visualizações. Mas por que a gente continua com um vídeo de unboxing? Porque a gente preza por um conteúdo de qualidade, porque nós é trouxa mesmo. E hoje nem tem muita coisa comprada no último vídeo, que foi várias peças de PC. Aqui eu só tenho uma cartinha da caixa postal e uma caixa de um produto que vai ser surpresa. Mentira de novo, porque vocês já viram a thumbnail e o título do vídeo. Vocês sabem muito bem o que tem nessa caixa. Mas sim, eu fui hoje lá no correio, resolvi algumas paradas e tinha uma carta na minha caixa postal. Olha só, quem diria, fiquei feliz, realmente. Deu uma sessão legal assim, tipo, olha só, alguém se importa comigo. Então se você quiser mandar cartinhas, seja lá, com mensagem, com fanarts, ou mandar o que quiser na minha caixa postal, é só mandar para o... Eu dei uma porrada no microfone. É só mandar para esse endereço de caixa postal que está aparecendo aqui nesse canto da tela. E também tá aqui embaixo na descrição todo o número da caixa postal certinho se você quiser seguir, beleza? Beleza. Então já que temos apenas uma cartinha, eu vou abrir a cartinha nesse vídeo. E a cartinha é de... Eu não consigo ler o nome. Ai meu Deus. Como é que é? Damiani. Eu só consigo ler o sobrenome que é Mota dos Santos, mas o primeiro nome eu não estou conseguindo ler. Parece que é escrito Dieneno. A câmera nunca vai pegar, tá uma parede branca. A câmera nunca vai pegar isso aqui. Eu acho que é Dieneno Mota dos Santos. Muito obrigado. A minha esperança de conseguir ler esse nome direito é que aqui dentro esteja uma outra... Aqui dentro da carta esteja uma mensagem onde eu consiga ler melhor seu nome. Mas a pessoa, nossa senhora, lá de Itacoaquecetuba, em São Paulo, muito obrigado por mandar essa cartinha. Vamos conferir e fazer um unboxing de carta. Tô me sentindo no Silvio Santos. Queria guardar a cartinha, não quero estragar ela. Vamos lá, com cuidado. Queria guardar o envelope certinho assim, ó. E aqui nós temos... Vamos lá, não tem mais nada aqui, né? Beleza. O envelope a gente vai guardar com carinho. Depois a gente guarda isso aqui. E aqui temos... eu não sei se a câmera vai pegar. Nossa, a câmera não vai pegar nunca. Peraí, eu acho que aqui pega melhor. Se eu fizer assim, pega melhor. Cara, tem um Metaton muito irado desenhado aqui. Tipo, muito fofo esse Metaton. Eu vou... Peraí. Foto. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Foto do desenho. Eu adorei. A pessoa falou que ele é o Sr. Pão, ele tá no Discord. Porra, tô ligado quem é você, Sr. Pão, já comentou várias vezes no canal. Um salve pro Sr. Pão, velho. Já, tipo, tô ligado quem é você. Já deu as caras várias vezes no servidor e nos comentários. Sr. Pão, me corrija aí se eu estiver errado, se seu nome é Dieneno. Olha, eu lhe enviei um desenho do Metaton. Adorei o Metaton, tá, meu querido? Pois ele é meu personagem favorito de Undertale. Manda salve e diz que sou muito fã dele. Cara, adorei a cartinha. Vai ser guardado com muito carinho. Envelope. Se acabar chegando mais cartas, eu tenho que arrumar um local mais específico para guardar todas as cartinhas. Mas olha, a sua já está aqui bem guardada, tá, meu querido? Agora vamos ao motivo da thumbnail, que foi esse clickbait desgraçado que eu fiz. Que é um controle retrátil. Sim, isso daqui é uma linha de controles retráteis da iPeg. Como é que é? O nome da empresa aqui, ó, iPega, da linha Red Knight, o Goat que ia pirar nessa logo, o Goat. Ok, e por que eu resolvi comprar o desse? Bom, primeiro motivo, eu quis me dar um presente. Foda-se. Segundo motivo, eu já queria comprar controles para jogos celular, mas a maioria dos controles que você encontra por aí fácil, normalmente são controles que é tipo um controle normal e você simplesmente, tem esse lugar parado aqui, né? E você simplesmente encaixa o celular em cima e fica tipo um bagulho com o controle, o celular em cima, fica uma parada meio esquisita. Me adaptei a esses tipos de controle pra celular. E esse normalmente é um controle retrátil, como tá na imagem, tipo, ele abre e tem um reflexo muito desgraçado de luz, abre e você encaixa o celular no meio. Fica muito melhor pra jogar se for nesse esquema, sabe? Então é pra isso que é o vídeo, vamos fazer um unboxing agora. Como eu continuo sem uma mesa específica pra esse unboxing, eu tenho que fazer um unboxing na mão. Em parte eu acho que é legal, faz parte da experiência, eu acho. Vamos lá. Ou eu posso simplesmente... Vamos lá. Ou eu posso simplesmente fazer isso, não é? Mostrar a mesa pra vocês. Eu acho que aqui já está num ponto legal, bastante angulação. E aqui está o produto. Então vamos lá.
que mais temos aqui na caixa? Ok, ó, temos nada na caixa, ok, foda-se! Tá, vou deixar virado pra vocês se tiver luz suficiente pra isso. E não tem luz suficiente pra isso, aguardem um pouco. Aqui a gente faz coisa ao vivo. Na verdade não, é gravado, mas é ao vivo gravado. Beleza, provavelmente aqui são os cabos que vão no carregador, sim, ele é a bateria. Ok, isso é interessante. E a luz caiu. Ei! Isso é interessante, que a primeira coisa que eu vi tipo, é se tem esse strapzinho de segurança. Que tipo... Tá ligado aquele negócio, né? Você põe aqui no braço, isso aqui é preso no videogame, então se você for um estabanado, seu videogame não vai rachar o chão e fazer você perder os seus milhões de dólares. Não, mentira, ele não vale tudo isso, mas você entendeu o que eu quis dizer. O cabo de carregador não é surpresa pra ninguém. Ele não vem com a caixa de carga, mas pô, pelo amor de Deus, né? Se você tem um celular, você deve ter uma caixa de carga, você não vai precisar que todo equipamento que você compre venha com uma. Então, USB normal, micro USB, beleza. Normalmente a gente espera que seja algo meio USB-C, porque hoje em dia a tendência é que tudo vire USB-C, mas não tem, ok, pra produtos assim eu acho que não tem tanta necessidade de ser USB-C, não é? Agora vamos ao que importa, que é o produto. Ok, manual, caguei pra ele. Já estou gostando por um simples motivo. Ele tem os dois shoulders aqui em cima. R1, R2, L1, L2. O fato de ter os shoulders, nossa, que alegria poder jogar com isso. Vamos lá, ele realmente é retrátil, ele se expande. O celular fica bem nele. E encaixa perfeito e vira tipo um PSP barra ou um Nintendo Switch. A analogia que você quiser fazer melhor. E é claro que você vão querer ver eu jogando com ele, não é? Eu já tenho alguns emuladores que eu deixei aqui preparado, já setado. Tenho de Super Nintendo, de Game Boy, mas como eu quero ser mais hardcore, nós vamos para o emulador de PSP. Eu quero saber se isso tem que ser pré-configurado. Na verdade, primeiro eu tenho que, na verdade, sincá-lo pelo Bluetooth, né, Pedro? Seu idiota. Ok, apertando o Home e o X. Parece que o Bluetooth dele liga. Ok, o controle aqui foi detectado. A gente bota para sincar. E o aparelho está pareado. Beleza. Uma vez pareado, então a gente pode iniciar esse Breguenite. O emulador está aberto e com a seta eu estou passando as opções. Meu amigo, eu estou impressionante! Eu estou jogando Kingdom Hearts no meu celular com um controle retrátil. E tá funcionando de boa. Obviamente eu sei que nem todo mundo vai ter um celular com capacidade de rodar jogos do PSP. Então, tipo, se for rodar jogos normais, hoje emulador de Super Nintendo, Game Mega Drive e derivados, já vai funcionar pra caramba. Agora, por que no caso do Kingdom Hearts eu queria tanto esse controle? Porque pra usar o R e o L, normalmente esses botões apareceriam na tela, sabe? Na interface do celular. Então não teria como eu ficar apertando toda hora o R e o L aqui, como aparece. E usar aqui é tão mais fácil, é tão mais tranquilo, é tão mais... delícia. Mas vamos usar um jogo mais simples, eu acho, pra vocês entenderem também. Então, emulador Super Nintendo, por a gente vai rodar em... Nossa, eu ia falar quase qualquer celular, mas não, eu acho que se o celular não roda hoje um smartphone, não roda hoje um emulador de Super Nintendo, tá meio complicado pra ele, né? E praticamente... Oi? Eu só não vou dizer que é a mesma experiência, porque o controle não tem o mesmo espaçamento de um controle de Super Nintendo. Então os botões têm espaçamento diferente, então não... Os botões, no caso aqui, são menores. Oi? Então não é exatamente a mesma experiência de jogar num Super Nintendo. Ou num PSP. Mas só de poder fazer isso, tipo, pô, leva o celular no bolso, põe isso aqui na mochila. Tá esperando qualquer coisa. E puxa e joga o Super Nintendão ali. Mano, perfeito. Porque delay aqui não existe, então, suave. Acho que a única limitação que você vai ter seria o processador do seu smartphone. Agora, uma parada pra mim que isso aqui vale muito a pena comparado a, tipo, a jogar na interface do celular, tipo, por isso eu tirar isso aqui. Que normalmente quando você joga um emulador normal no celular,
ele vai estar com os botões na interface. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o emulador do Game Boy. Se você jogar ele de pé, ele vai estar aqui na interface com os botões aqui embaixo. Se você jogar de lado, ele vai estar os botões ocupando a tela. Vocês podem ver que tipo, os botões ficam na tela, então você vai ter que jogar com o seu dedão cobrindo a gameplay do jogo. E meu Deus do céu, que som estourado. Então, por exemplo, se aqui eu fosse jogar um Kingdom Hearts Chain of Memories do GBA, tem que ficar tipo, colocando o dedo na frente do menu, colocando o dedo na frente das paradas, o R e o L. Eu teria que meter o dedo, fazer uma curvatura muito maluca com o dedo pra poder apertar o R e o L, senão apertar com o dedão, que, na boa, se você aperta R e L com o seu dedão, morre. E esse pad, ele ocupa todos os botões que um controle normal ocuparia. Tô nem zoando. Ele tem os 2 analógicos, tem o D-pad, 4 botões superiores, tanto o R e o L normal, e os shoulders. Normalmente eu não tenho nenhum emulador que vá usar os shoulders, mas se eu conseguir fazer rodar um emulador, sei lá, de PlayStation 2 no meu celular, podemos tentar, né? A gente poderia tentar, daria um vídeo interessante. Se eu conseguisse fazer rodar um emulador de PlayStation 2, aí sim esses shoulders seriam bem úteis. Mas uma utilidade para esses shoulders que não está no celular, como eu falei, esse é um controle Bluetooth. Qualquer aparelho que se conecte por via Bluetooth, você pode usar esse controle. Então, saca só. E pelo jeito, funfando. Tipo, ó, jogando o controle aqui, sem nenhum delay, conectado via Bluetooth no game Schoolgirl. Uma parada muito interessante que eu só descobri quando tava mexendo sem querer é comandar o celular pelo controle. Tipo, passar aqui o menu, ó, pode ver, eu não estou tocando na tela. Eu estou usando o analógico do controle e as opções estão passando. Eu realmente posso controlar o celular através de um controle, cara. Isso é novidade. Vai poder jogar aquele Pokémonzão bolado aqui. Na boa. Agora o ponto de ônibus vai ficar de boa, hein? Eu só queria que a interface sumisse no emulador do GBA. Eu sei que a do PSP some, a do Nintendo também, eu só queria ver como fazer a interface sumir da do GBA. Mas eu já tô feliz de poder, tipo, sei lá, deitar na cama com o celular e já poder jogar um PSP bolado, meu amigo. Lembra também o esquema do Switch, né? Tipo, eu acho que pelo tamanho, tudo bem que eu acho que a tela do Switch é um pouco maior, mas pelo tamanho lembra um pouco até a pegada do Switch. Porque o PSP era um pouco menor que isso, na verdade. Mas isso aí, comentem o que vocês acharam desse controle. Eu não vou postar link de loja nenhuma pra comprar, porque esse vídeo não é patrocinado. Eu gastei o meu dinheiro pra comprar esse controle pra eu jogar, tá? Não tem nenhum patrocínio aqui, infelizmente. Lojas, patrocine, anuncie, me mandem mimos. Se quiser eu transformo esse canal em um macacão de Fórmula 1 de tanto patrocínio. Minha caixa postal também tá disponível pra vocês, empresas. Me mandem presentes, eu quero presentes. Agora, pro pessoal, tipo, se vocês estavam procurando algum tipo de controle pra jogar jogos de celular, eu recomendo bastante esses controles retráteis, porque a pegada deles são bem melhores, são, acho que, mais confortável do que ficar com um controle embaixo e um celular em cima, fica meio esquisito. Assim dá realmente a impressão de você estar jogando tipo um Game Boy, um PSP, ou até, como eu falei, um Nintendo Switch. Sem ser tão potente como o Nintendo Switch, a não ser que você tenha um celular da NASA, mas para experiência de jogos de emulação e talvez até para alguns jogos de próprio celular mesmo, do próprio Android, isso aqui funcione bem. Porque pelo que eu vi na caixa, ele também funciona com o celular em pé. Como eu vi também. Ele também encaixa bem com o celular assim, então se você for jogar jogos que o celular normalmente fique de pé, ele também funciona bem, porque, tipo, ó, pelo vi o celular tá bem firme, tudo bem que o meu tá com capinha, né? Então a capinha ajuda a dar um espaço e uma pegada, né? Porque ele tem tipo um grip aqui que ele segura bem o celular, tipo, realmente, dá confiança. Acho que só, assim, tem que fazer um esforcinho pra ele sair. Mas como eu falei, eu nem sabia que eu ia fazer um vídeo desse. Eu só saí pra resolver umas coisas, passei na loja, comprei esse controle porque é um presente que eu resolvi me dar, já que
Talvez não saiba, mas dia 27, que já passou, eu tô gravando. Na verdade, eu tô gravando esse dia no dia 26. Mas até esse vídeo sair, eu acho que já passou alguns dias do dia 27, que é meu aniversário. Então mandem aí seus parabéns atrasados, seus lazarentos. Espero que tenham gostado desse vídeo de unboxing. É um unboxing simples onde eu abri um produto e uma cartinha da caixa postal. Se quiserem mandar cartinhas da caixa postal, eu já falei, mandem no endereço que está aqui embaixo. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, falou!